Amém? O tema de hoje é o ministério da reconciliação. Tenho por base 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 17 ao 21, e eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Existem vários textos que exemplificam essa ideia, mas eu trouxe 2 Coríntios porque traz mais próximo daquilo que eu quero passar para os irmãos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 21 diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A comunhão com Deus sempre foi o desejo original do Criador. Desde o Éden, Deus formou o homem não apenas para que o homem existisse, mas para que o homem andasse com ele, para ouvir o homem, para que o homem refletisse a sua glória. O propósito da criação sempre foi a glória de Deus. Mas o pecado rompeu com essa comunhão, afastando os seres humanos da presença do Senhor. Para exemplificar melhor, eu queria contar uma ilustração. O pastor Billy Graham, ele sempre contava algumas histórias em suas mensagens, e para exemplificar esse ministério da reconciliação, ele conta a seguinte história, que chama-se O Rei e o Filho Rebelde. Conta-se que no século XIX, em um pequeno reino europeu, o filho do rei se rebelou contra o pai. Desprezou o palácio, juntou-se a grupos criminosos e passou a viver como fugitivo. Depois de anos, foi capturado e condenado à morte por traição ao rei. A lei era clara, a pena não poderia ser anulada. Na véspera da execução, o rei visitou o filho na cela. O jovem esperava um discurso duro, mas o pai apenas disse: a justiça precisa ser cumprida, mas eu te amo demais para perder você. Na manhã seguinte, quando todos esperavam ver o príncipe sendo levado ao patíbulo, algo inesperável aconteceu. O rei apareceu vestido às roupas do condenado. Ele declarou publicamente: a lei exige morte, então que ela recaia sobre mim. O filho foi libertado e o rei morreu em seu lugar. Foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. A justiça de Deus exigia punição, mas o Pai colocou o Filho em nosso lugar. O inocente tomou a culpa do culpado. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, porque por mérito nosso, por vontade nossa, nós não teríamos condição
de chegar aos teus átrios. Mas o Senhor, pelo ministério da reconciliação, através do teu santo Filho, inclinou os seus olhos para nós. Foi pela sua misericórdia e pela sua graça que o Senhor chegou aos nossos corações. Nos deu esperança, nos deu alegria, nos dotou do parentesco de sermos filhos de Deus. Nós te louvamos, Senhor, porque tudo aquilo de bom que é entronizado em nosso coração é fruto do teu Filho, para a honra e glória tua. Essa é a nossa oração de agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Então, em 2 Coríntios, Paulo nos apresenta o coração do Evangelho. Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. E essa reconciliação não é uma ideia humana, mas uma iniciativa divina e um plano eterno. A cruz, meus irmãos, ela não foi um meio para tentar contornar algo que o Senhor não conhecia. A cruz foi o meio de mostrar o amor de Deus, para que as pessoas pudessem entender o tamanho desse amor. Mesmo diante da queda, o Senhor, em sua misericórdia, nunca desistiu da raça humana. Ao longo de toda a história, quando você lê as Escrituras, providenciou caminhos que trouxessem essa restauração, que culminasse ao final na obra perfeita da cruz, que é trazer o seu Filho, e ele assumiu a nossa culpa e morrer em nosso lugar. Assim como nessa ilustração, o rei que não tinha culpa alguma, amou tanto o seu filho, que não queria perder o seu filho, e decidiu morrer pelo seu filho, pagar um preço. A obra redentora de Cristo, não é que o Senhor olhou para Jesus e disse assim, pronto, eu vou aliviar toda a carga para você, porque já que você vai se entregar por amor a eles, então eu vou amenizar toda a dor. Ao contrário, a Bíblia diz que aprove o Senhor enfermá-lo, fazer sofrer. E essa obra trazia prazer ao Pai, porque em sacrifício o seu Filho estava se entregando por cada um de nós. Mas por que é tão importante o ministério da reconciliação? Ela mostra claramente a nossa condição diante de Deus, o resgate, a força da sua misericórdia, a revelação da sua graça, a manifestação do seu poder, a forma visível do seu amor. Eu queria, hoje à noite, falar 4 verdades desse ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação, Paulo está falando aqui em 2 Coríntios, que foi uma atribuição que Deus deu a eles, ou seja, à igreja. A ação da igreja é falar do Cristo, da reconciliação de Deus, reconciliou o mundo através de Cristo. Isso significa dizer que, por conta do pecado, o homem se separou de Deus. A vontade de Deus era que o homem andasse plenamente na liberdade e da santidade e andasse com ele, mas a Bíblia vai falar que Deus é santo. E o Senhor já tinha advertido ao homem que no dia que você pecar, certamente você vai morrer. Tanto a morte física como a morte espiritual. E a morte espiritual é esse distanciamento da glória de Deus. E a primeira verdade que eu gostaria de falar hoje à noite é: criados por Deus, mas somos manchados pela queda, ou manchados pelo pecado.
Em Gênesis capítulo 1, versículo 22, diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E é claro que quando ele está falando a imagem de Deus, ele está falando essa raça humana. Ele fez todas as coisas. Cria os sistemas, cria os céus, cria o homem, cria os animais. E quando ele vai criar o homem, é a obra-prima de Deus. Agora eu vou fazer algo conforme a minha natureza. Algo que reflita o meu DNA. Então Deus cria o homem a partir da sua própria imagem. E você não vê outros seres celestiais, embora seja dotado de grande poder, com essa mesma expressão. A imagem de Deus. Você tem inúmeras mensagens que trazem essa reflexão. O que seria essa imagem de Deus? Um Deus que não é visível, um Deus que não cabe nem no nosso sistema, nem dentro de um planeta, nem em todo o espaço, mas todo o espaço está contido em Deus. A Bíblia diz que ele andava no paraíso com Adão. Então, a vontade de Deus era comunhão, era amizade, era conversar, entender o coração de Adão. Mas ele sabia que haveria um custo. A queda do homem não foi uma surpresa para Deus. Quando ele criou o homem, ele sabia exatamente sobre a sua queda. E só poderia fazer dessa forma, ou Deus só poderia exigir do homem o amor pleno, se ele dotasse o homem com escolhas. Se o homem não tivesse escolha, o amor não seria pleno. Porque o homem teria que escolher se queria a Deus ou não. Todo o processo, na minha visão teológica, todo o processo que nós entendemos nas Escrituras é o resgate, a queda do homem, o resgate de Deus, a manifestação da alegria ou da vida plena com Deus. Você sempre vai ver nas Escrituras Deus falando mais ou menos assim no Velho Testamento. Ó. Se vocês escolherem o que é bom, se vocês escolherem me seguir, se vocês escolherem estar comigo, vocês vão comer o melhor dessa terra. Vocês serão bem-aventurados. Vocês serão bem-sucedidos aqui na terra. Deus sempre abriu as portas do seu reino e disse assim, olha, veja e contemple o meu reino. Olha o quanto é bom estar aqui. A gente consegue entender isso quando nós entendemos a passagem do filho pródigo, em que o filho pródigo, ele começa a refletir como era bom na época que estava na casa do seu pai. E essa é a reflexão daqueles que conhecem a Deus, se distanciam de Deus. É a reflexão interna de dizer assim, como era bom estar em comunhão com Deus. Porque estar na casa do pai, ser igreja, é muito mais profundo do que vir à igreja. Pertencer à família de Deus e ter a responsabilidade de servir a Deus é muito mais profundo do que ser membro de uma igreja e servir dentro de um ministério. Você pode fazer todas essas coisas e assim mesmo não ter intimidade com Deus. Mas a manifestação da palavra de Deus, o Espírito Santo, ele confronta o nosso coração para vivermos essa intimidade com Deus. E fazer com que tudo aquilo que nós fazemos para Deus tenham sentido no nosso coração. Sejam muito mais do que impulsos de serviço, mas sejam um reflexo do nosso coração. Então, no ministério da reconciliação, a vontade de Deus é que o homem adorasse a Deus, que vivesse em plena comunhão. O homem foi a criatura com a manifestação da imagem de Deus. Eu acredito que essa manifestação é muito mais do que algo visível, mas é o coração dos atributos comunicáveis de Deus, como a bondade, a mansidão,
o domínio próprio, algumas características do próprio Deus que foi impresso no homem, que leva o DNA do homem. Por exemplo, o homem, quando fala a verdade e vive a verdade, ele vive dentro dessa essência da verdade, Deus é a verdade. Quando o homem expressa bondade, quando o homem ajuda as outras pessoas, ele expressa esse princípio que vem do próprio Deus. De forma que, por mais que eu fale várias verdades, essa verdade não é minha, ela vem da essência do divino. Vem da essência do próprio Deus. Deus é amor pleno, Ele não somente ama, Ele é amor. E tudo que é amor está contido em Deus, vem de Deus. Não é um amor à parte, vem das atribuições de Deus. Então, os seres humanos são as únicas, é a única parte da criação que tem essas características do DNA de Deus, desses atributos comunicáveis. Então, a Bíblia vai dizer em Gênesis que a vontade de Deus era ter essa comunhão. Lá em Salmos, capítulo 8, versículo 4 e 5, umas partes vai dizer o seguinte: que é o homem ou humano, para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Tu o fizeste um pouco menor do que Deus, e o coroaste de glória e honra. Isaías capítulo 43, versículo 7, diz assim: todos os que são chamados pelo meu nome, e que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então são versículos que falam justamente desse propósito da criação, do propósito de Deus ter criado o homem. Por que Deus criou o homem? Porque Ele queria ter essa comunhão, esse contato. É muito mais, embora seja também uma relação entre servo e senhor. É uma relação de intimidade e de amizade. Lembra o que Jesus disse? Olha, eu já não tenho um chamado de servos, quando Ele fala para os discípulos, mas eu tenho chamado vocês de amigos. Por quê? Porque a relação entre servo e senhor é diferente. O senhor só manda e o servo obedece. Ele não está ali para questionar. Só que o Senhor é tão bom que manifesta a sua palavra, manifesta a sua vontade, manifesta a sua verdade para que as coisas fiquem lógicas. Às vezes nós podemos ter a mesma visão, passar por determinadas coisas e pensarmos de fora diferente. Existe uma ilustração que diz que certa vez Deus colocou uma cerca. Claro que isso é só uma ilustração. Deus colocou uma cerca e o homem sempre tentava pular essa cerca. E Deus colocava essa cerca e o homem ajeitava essa cerca e o homem sempre tentava pular essa cerca. Até que um dia, com toda a força, ele consegue pular essa cerca. E quando ele pula a cerca, ele cai justamente no abismo. Então, algumas limitações, algumas cercas que Deus revela em sua palavra, a sua vontade, são limitações para que você não se dê mal. Porque não pense, meus irmãos, que embora nosso coração sinta desejo e atração pelo que é errado, o que é o pecado, mas esse pecado, o salário dele é morte. Em todos os cantos da Bíblia, o Senhor tem alertado os seres humanos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o que é vida, é paz, é alegria, é salvação. Então escolha isso e não escolha o pecado. É isso que Paulo está falando lá em Romanos. Então, por conta do pecado, a essência da criação, que foi criado para glorificar a Deus, essa relação foi manchada. Romanos 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veio o primeiro Adão, pecou e condenou uma geração. Veio o segundo Adão, morreu por essa geração e trouxe salvação a todos que nele creem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, diz assim, eis o que tão somente achei, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto. Você não é um acidente. A gente vê claramente nas Escrituras. A criação também não passou por um acidente. Foi criado com um propósito.
mas ele também carrega as marcas da queda. Isso explica o caos que existe no mundo, os conflitos, o coração do ser humano. O pecado não apenas estragou o mundo, mas ele afastou-nos de Deus. Então essa é uma verdade clara nas Escrituras que precisamos entender e repassar para as outras pessoas. O ministério da reconciliação pega essas verdades e aplica para o coração das pessoas. Segunda verdade, um Deus santo e a impossibilidade do homem chegar até ele. O homem, pela sua própria bondade, ele não pode se salvar. Porque qualquer bondade do homem é insuficiente para chegar, se justificar perante Deus. A santidade de Deus contrasta com a imoralidade do ser humano. O Espírito Santo contrasta com a nossa natureza. Aquilo que é santo mostra aquilo que é imperfeito por conta da queda. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu entendo a mentira. Quanto mais eu me aproximo de Deus e entendo a santidade de Deus, mais eu olho para mim mesmo e vejo quanto pecador eu sou. Por isso que a verdadeira santificação, ele traz humildade. Ele vai dotar o homem de humildade. Por quê? Porque ele vai inclinar o homem de joelho perante um Deus que é santo. Primeiro ele vai se igualar diante de todas as pessoas, ele não vai se achar melhor do que ninguém. Porque ele sabe que todos estão na mesma condição. Miserável homem que somos, preso dentro de um corpo de morte, que todos os dias inclina-se à desobediência. Enquanto a sua consciência aprende as verdades de Deus e o seu coração pulsa mais forte em obedecê-lo, há alguma raiz de maldade no seu coração que lhe atrai para o contrário. E faz com que você não seja aquilo que você gostaria de ser para Deus. Isso não traz a justificativa do homem de viver o pecado. Não traz. Porque, embora a carne seja fraca, o Espírito está o quê? Está pronto. Então, o Espírito de Deus está pronto. Nós podemos sim nos inclinarmos perante Deus, vivermos a santificação, olhando para Cristo, vendo os atributos de Cristo e todos os dias se revestir do que é novo. As coisas velhas já passaram. Então nós temos sim uma força de Deus em nós que contribui para essa ação. Só que também temos uma força contrária. Que enquanto nós queremos seguir em frente, é uma força que nos puxa para trás. E faz com que vivamos uma vida medíocre espiritualmente diante de Deus. Nós não conseguimos dar a Deus a glorificação que gostaríamos. Seja aquele mais que se inclinou mais à vontade de Deus. Ainda assim o coração bate dentro do peito a frustração de saber que nós não chegamos nem perto de fazer o que Ele fez por nós. A Bíblia vai dizer que talvez você morresse por um justo. Talvez você morresse pelo seu filho. Eu acredito que mãe e pai chegaria sim a esse extremo. Talvez uma circunstância, por um ato de bondade, pelo impulso, você desejasse entregar a sua vida. Mas Cristo se entregou a sua vida quando a humanidade estava caída. Quando estava na cruz, enquanto as pessoas falavam, desce da cruz, salva a ti mesmo. O Senhor olha para eles e diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que dizem. O pecado que habita dentro deles os cegou. Fez com que eles não conseguissem enxergar
quem de fato estava diante deles. Os judeus que esperaram tanto o Messias não o reconheceu. A lei falava sobre ele, os profetas falaram sobre ele, 600 anos de espera após Isaías ter falado que o Messias iria vir. Todas as características foram dadas, mas o seu coração estava preso. E eles não conseguiam enxergar. E aí Deus fez o quê? Através de Cristo, deu direito a todos aqueles que pudessem crer nele. E não mais por ser filhos de Abraão, ou por participar de uma circuncisão, mas agora porque creu em Cristo. E é o único meio para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. O homem, por conta do pecado, se transformou em inimigos de Deus, fadado a uma condenação. O homem não precisava fazer mais nada para ser condenado. Em pecado ele já nasceu do ventre da sua mãe, e isso o tornaria condenado. Ele já nasce sentenciado à morte, sentenciado a um salário que foi trabalhado lá no início, mas que chegou a ele e aos filhos dele. Miserável seríamos nós se Cristo não tivesse vindo. Ainda não teríamos esperança. Ainda seríamos condenados. Mas no ministério da reconciliação, Deus, no plano de Deus, havia uma forma do homem chegar diante de Deus e, mesmo com sua culpa, ele expiar essa culpa da humanidade. Mesmo a humanidade não tendo força suficiente para se reerguer, havia um plano de Deus, o plano perfeito, o concerto perfeito, para vir trazer o seu filho e para que ele pudesse morrer em nosso lugar. Mas por que precisaria que Cristo morresse em nosso lugar? Abacuque vai dizer, Abacuque 1,13, tu és tão puro de olhos, que nem pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Então Deus não poderia contemplar o mal. A Bíblia vai dizer que só os justos herdarão o reino dos céus. Se essa justiça fosse a nossa justiça, daquilo que nós vivemos eticamente, nenhum de nós entraria no céu. Mas Ele se fez justiça por nós. Ele nos justificou. Nos colocou uma placa, foi pago. E fez com que nós já sentássemos nas regiões celestiais. O nosso nome já está escrito no livro da vida. Porque essas verdades são tão importantes, meus irmãos, porque elas precisam ser repassadas. Foi dado a mim, foi dado a você o ministério da reconciliação, para que outras pessoas também venham se reconciliar com Deus. E quando eu falo da reconciliação, ninguém pode ser salvo fora dessa reconciliação. Todos ainda que não se reconciliaram com Deus, ainda são inimigos da cruz de Cristo. Ainda vivem no pecado, tentando pelas suas boas obras chegarem ao céu e não vão chegar, meus irmãos. Pode ser um bom vizinho, pode ser uma boa mãe, pode não beber, pode não fumar, socialmente ser um exemplo, mas se não creio em Cristo, irá para o inferno. E as pessoas precisam saber disso, porque a sua justiça é impossível comprar a salvação, porque o preço exigido foi a morte, e Cristo assumiu esse peso, esse preço. Cristo assumiu isso em seu lugar. Você mesmo, pela sua própria bondade, você não conseguiria fazer isso. Tal revelação, meus irmãos, devem trazer ao nosso coração um coração grato. Devemos olhar para Deus e encher o nosso coração de amor pelas pessoas, porque nós estamos na mesma condição que elas. Foi o resgate de Cristo que nos modificou, que nos trouxe o Espírito Santo.
E Deus não criou você somente para isso. Criou para intimidade com Ele, criou para que Ele voltasse a andar com você no paraíso. E há promessas de Deus para isso, que eu quero falar só no final. A mensagem que ouvimos dele, anunciamos, que foi o que João fala em 1 João 1,5, ouvimos dele e anunciamos esta, que Deus é luz e não há treva nele alguma. Se você diz que está nas trevas, e você diz que crê nele, tem alguma coisa errada. Porque a comunhão com Deus faz com que você viva na luz. Não há comunhão com Deus e descomunhão com as pessoas. Não há. Ou você tem comunhão ou você não está em comunhão com Deus. A primeira comunhão que é revelada é a sua intimidade com Deus. É a comunhão que você tem com Deus, que foi firmada em Cristo. Ele lhe uniu. Pelo ministério da reconciliação, ele lhe conectou novamente ao seu Filho. Hoje você consegue ir até Deus. Você não precisa mais de um sacerdote para fazer sacrifício em nome dos seus pecados. Hoje, em Cristo, você tem livre acesso à oração. Hoje, em Cristo, eu não preciso mais de sacrifícios mortos, porque Cristo já se sacrificou por mim. Então, nós somos um sacrifício vivo, é a nossa vida que é exigida por Deus. Ele não lhe quer pela metade, não lhe quer por 10%, ele quer por você por completo. Ou você é de Deus ou você não é. Não existe essa vida no meio do muro em que você uma hora escolhe ser de Deus e uma hora vive conforme o mundo. Ou você vive conforme o mundo, ou você escolhe viver conforme Deus. Nós é que muitas vezes queremos nos enganar, mas quando o Senhor fechar a porta, mas quando o Senhor começar a separar bodes e ovelhas, quando o Senhor começar a separar os peixes bons dos peixes ruins, nós não teremos engano. Porque Ele vai falar para os seus filhos: venham bendito do meu Pai. Só existem aqueles que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Não existe um meio termo, não existe purgatório. Não existe um outro meio para que você venha se salvar. É só Cristo. Só Cristo traz a salvação. E isso traz ao nosso coração essa manifestação dessa reconciliação, para passarmos para outras pessoas. Eu digo isso, meus irmãos, porque muitas pessoas estão morrendo sem conhecimento dessa reconciliação. Alguns se acham bons demais para precisarem de Deus, e outros se acham ruins demais, achando que Deus não os ama. E é missão da igreja explicar para essas pessoas que, pela sua boa ética ou boa conduta social, você não verá Deus. E sim, você tem um Deus que te ama, independentemente do seu pecado, Ele o perdoa. O que é que a gente tem que fazer? É confessar diante dEle os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar toda a culpa. Não existe nenhum pecado maior do que o amor de Deus. Embora nós possamos olhar para nós mesmos e dizer assim: não, se fulano e tal fizesse comigo, eu nunca perdoaria. Nós limitamos às vezes o perdão. Algumas coisas para nós são suportáveis e outras não. Para Deus não é assim. Para Deus, tudo aquilo que o homem confessar diante de Deus e diante dos homens, haverá perdão. Meus irmãos, as pessoas precisam ouvir isso de você. Do seu amigo, do seu pai, sua mãe, porque o fim está próximo. Ligue a televisão, entenda o fim e você vai ver que o fim está próximo. Não há mais o que esperar. Pessoas que amamos estão partindo sem conhecer a Deus.
E Deus deu a você o ministério da reconciliação, de conectar ou reconectar essas pessoas a Ele, através da manifestação desse amor que Cristo nos mostrou. Então, a primeira verdade é que o Criador, ou fomos criados por Deus, mas fomos manchados pelo pecado. A segunda verdade, um Deus santo e a impossibilidade do homem para se achegar a Deus. A terceira verdade, um Deus misericordioso, que nunca desistiu de você. Versículos como 2 Coríntios 5, 19, que nós lemos no início, que falam, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra de reconciliação. Meus irmãos, isso é muito forte. Talvez tenha pecados que você nunca se perdoou. Talvez tenham situações que até hoje dói no seu coração. Mas sabe o que foi que Deus fez em Cristo? Reconciliou o mundo consigo através de Cristo, não levando em conta o que foi feito por você no passado. Olha que Deus tremendo. Ele perdoou todos os seus pecados. Olha para você mesmo e veja, às vezes a gente canta aquele louvor, conte as bênçãos, né? Às vezes eu quero falar quantas bênçãos, conte as bênçãos. Conte as bênçãos, quantas são. Você consegue contar as bênçãos de Deus reveladas no dia? Você consegue contar as bênçãos reveladas já na sua conversão? Você consegue contar quantas vezes Ele ouviu a sua oração? Você consegue contar quantas vezes o Senhor lhe protegeu de caminhos terríveis? Quantas vezes que nós nem sabemos Ele nos livrou da morte? Você consegue contar? Nós não conseguimos. Nós temos um Deus 24 horas que nos ama. Independente do nosso pecado, Ele nos ama. E Ele ensina a sua palavra a vivermos em obediência, porque na obediência nós somos conectados à essência pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para as boas obras. Nós fomos criados para dar frutos. Nós fomos criados para, olhando para o Criador, manifestar os atributos comunicáveis de Deus, que é a expressão do seu Filho, e vivemos conforme a vontade de Deus. Nós somos criados para brilharmos em um mundo onde há trevas. Nós somos criados para falar a verdade de Deus, onde o mundo continuamente quer viver uma mentira. Nós fomos criados para manifestar a glória de Deus nas nossas ações, naquilo que falamos, em todos os ambientes sociais. Nós fomos criados para manifestar a Cristo e sermos diferentes desse mundo, a andarmos na contramão desse mundo, a mostrar esse DNA de Deus que está em Cristo e foi introduzido em nosso coração através do Espírito Santo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2, havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Cristo, a expressão da ideia de que os profetas queriam ver Deus. E agora os discípulos vão dizer, nós não somente vimos, nós tivemos com Ele, os nossos olhos contemplaram, as nossas mãos apalparam, Ele esteve conosco. O mesmo Cristo que as pessoas queriam pelo menos ver, que Moisés
desejou ver, e Deus disse: eu vou passar pela fenda, deixar você para que você veja minhas costas, pela fenda de uma rocha, para que ele não pudesse morrer. Os discípulos nós tivemos com ele, e nós hoje podemos dizer: essa salvação chegou até nós, e nós o vemos pelo olhar da fé, um olhar de uma fé madura, que não precisamos de milagres, que não precisamos de escândalos, mas pela fé nós cremos no Cristo. Isso nos muda e nos molda a Deus, e nos traz a santificação clara, de vivermos essa essência do próprio Pai em nós, de mostrarmos para as pessoas, além de uma religião, além de uma placa, Cristo em nossas ações, naquilo que nós falamos. E as pessoas conseguem perceber de forma clara Cristo naquilo que você fala. Em pequenos gestos, meus irmãos, nós demonstramos o quanto nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é mais do que estar vago falando e falando, talvez falando grandes discursos. É muito mais do que uma pregação bela. É muito mais do que um vestido, de um comportamento vazio. Ser cheio do Espírito Santo é a essência de Deus dia após dia. Aquele que é cheio de Deus manifesta a Deus na sua essência, no perfume diário para as outras pessoas. As pessoas sentem Deus. Como é bom quando nós estamos perto de pessoas que nos acolhem, pessoas que têm uma palavra de conforto, de consolo, pessoas que muitas vezes não têm grandes discursos, mas têm a sua presença ao nosso lado. Às vezes é só isso que nós precisamos, de uma mão amiga, de um belo abraço, de uma mensagem no início do dia, para dizer o quanto nós te amamos, o quanto você é importante para mim. Nós precisamos disso, porque é assim que nós sentimos quando Deus faz conosco, a nossa alegria, quando nós descobrimos o quanto Deus nos ama, e quando nós entendemos esse ministério da reconciliação, e faz com que Deus, olha, da mesma forma que Deus lhe dá esse ministério da reconciliação, Deus também ensina você a reconciliar outras pessoas, umas com as outras. Que eu não vou tocar nesse assunto, essa mensagem. Eu quero falar somente essa reconciliação. A reconciliação que Cristo fez com cada um de nós. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. É só Cristo. Ele é o único mediador. Ele é o único que intervém. Ele é o único que faz nos chegar diante de Deus. Não existe santo, não existe reza, não existe outros personagens da Bíblia que tenham esse poder. Só Cristo pode nos reconciliar. Ainda que tenha cometido muitas coisas boas nas Escrituras, mas eles não têm esse poder. Só Cristo tem o poder de reconciliar. Deus mesmo entrou na história em Cristo para restaurar o relacionamento quebrado. Desde que aconteceu o Gênesis, Cristo vem sendo revelado em toda a palavra para manifestar no final, culminar. Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus. Essa última verdade que eu gostaria de falar, Ele nos reconciliou para que nós pudéssemos viver em santidade. Nova criação, nova vida, nova missão. Alguns versículos que falam sobre o amor de Deus que nós conhecemos, e algumas expressões revelam o sentimento de um Deus que muitas vezes, na manifestação do hebraico, do aramaico, não consegue descrever com precisão que relacionamento é esse. Um dos versículos mais simples que basicamente todas as crianças conhecem
João 3,16, porque Deus amou o mundo. Eu queria pensar com os irmãos de tal maneira. Olha a expressão que o evangelista diz. Ele chegou a tal maneira. Qual foi a maneira, maneira extrema que Deus revelou o seu amor? É uma prova de amor. Ele entregou o seu próprio filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele vai trazendo a expressão. Foi o seu único filho. Foi o unigênito do Pai. Aquele que andava com ele na eternidade. Ele entregou o seu filho. Agora, o Criador da criatura, agora ia passar tudo aquilo que nós passamos. Sentimentos e sensações e dores que Deus não teria, foi manifestado agora para Jesus. De tal maneira, ele suportou e enviou o seu filho, como a maior prova de amor. Romanos 5, versículo 8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que Cristo ter morrido por nós, ainda pecadores. É uma prova de amor. Deus está falando para você, olha, eu lhe dei uma prova de amor. Se você perguntar assim, mas que prova, qual é a maior prova que nós podemos dar pelo amor? É o sacrifício. E Jesus fala sobre isso. Jesus que diz que não tem maior amor do que esse de alguém dar a vida para os seus irmãos. É o sacrifício. E o amor que Deus nos deu e demonstrou para nós foi um sacrifício. É por isso que a nossa vida de comunhão diária também deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável. A manifestação do Espírito Santo em nós, modificando a nossa mente, quando Paulo diz, eu rogo a vocês, meus irmãos, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se conforme, não entre dentro da conformidade desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando você fizer isso, vocês experimentarão qual seja a boa e agradável, perfeita vontade para a sua vida. Então vocês precisam ser limpos e transformados pela renovação do Espírito Santo. Isso começa com nossa mente e continua com nossa vida de sacrifício diário. E que sacrifício eu estou falando? Eu não estou falando de você sair aqui no sol quente, de joelho. Não é esse sacrifício. É você todos os dias ir contra a sua natureza. Contra o velho homem e se revestir da imortalidade, se revestir da perfeição inicial que Cristo lhe deu e dará continuamente por toda a eternidade. Se revestir do que é novo, é dizer não quando a sua carne quer dizer sim. É ter fidelidade, ter obediência a Deus por amor a Deus. Então você só se sacrifica por aquele que você ama. Uma forma muito fácil da gente entender é o sacrifício de uma mãe diária. Todos os dias há um sacrifício diário. A mãe primeiro alimenta os filhos para depois comer. A mãe se importa mais em ver a saúde dos filhos do que olhar para a sua própria saúde. E olhe que esse amor está longe de entendermos o amor de Deus. Mas é um reflexo para você entender a dimensão, a expressão, a intensidade. Talvez você vai saber isso, você que é mãe sabe, você que é filha ainda não compreende ainda. Você vive para você mesmo. E o amor de um... Posso estar enganado aqui, mas é algo que eu penso. Mas o amor com que um filho ama a mãe é diferente de uma mãe amar o seu filho. Embora o amor seja um só, mas tem intensidades diferentes. E é mais fácil a gente entender de uma mãe sacrificar pelo um filho do que um filho se sacrificar pela mãe. Mas você pode pensar diferente. Isso aqui são pensamentos meus. Mas é uma forma
Eu quero que você entenda, é a forma de você entender a dimensão. Eu estou falando que você não ama a sua mãe, não estou falando nada disso. Eu estou falando porque, tentando expressar a dimensão desse amor. Esse amor sacrificial. Esse amor que exige aquilo que é fora do seu conforto. Servir a Deus é um sacrifício diário. Deus exige esses tipos de sacrifício pessoal. É o nosso coração, não é esse sacrifício para salvação. Você não é obediente a Deus para ser salvo. Você é obediente a Deus porque é salvo. Porque você é salvo, então você é obediente a Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, ele diz que, olha, não foi um acidente que Deus queria que o homem vivesse em comunhão, mas o homem caiu. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aquele que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a sua imagem. Predestinação tem relação que onde Deus na eternidade já decidiu no seu coração. Que o quê? Que os homens que crescem fossem conforme a sua imagem. E a imagem do seu filho. Deus providenciou isso na eternidade para que todos aqueles que viessem a crer em Jesus Cristo fossem a imagem do seu filho. Não é um acidente depois do pecado. A cruz não entra como uma solução momentânea ou daquele exato momento. Um tapa-buraco, não. A cruz foi o meio para que você entendesse o amor de Deus dentro dessa criação. A reconciliação não é apenas perdão, mas transformação, meus irmãos. Deus nos chama a viver como novas criaturas, refletindo a justiça de Deus. O texto que nós lemos no início, ele fala o seguinte, do versículo 17, em 2 Coríntios capítulo 5. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas passaram, e aconteceu o quê? Eis que tudo se fez novo. Nós precisamos virar a chave. Nós precisamos deixar para trás a vida pecadora. Nós precisamos deixar a natureza antiga para trás e se revestir do que é novo. E assim, meus irmãos, nós conseguiremos repassar para as outras pessoas esse tão grande ministério, tão profundo ministério que foi dado a você, que é o ministério da reconciliação. Eu queria fazer uma oração. E eu queria que essa oração sua agora fosse diferente. Para aqueles que não são crentes, que estão na nossa live, ou que estão aqui no nosso meio, Deus quer reconciliar você. Quer unir você a Ele através de Cristo. E para você que já é de Cristo, e existe algo no seu coração que impede essa comunhão, deixa Cristo trabalhar pelo amor. Permita ser transformado por tamanha prova de amor. Não existe outra forma pelo qual, ou qualquer argumento que possamos entregar a você, além do amor de Deus. Problemas mal resolvidos, situações que impedem o seu crescimento. Deixa Cristo, através do amor, modificar o seu coração. Para que você possa não somente entender o ministério da reconciliação, mas sentir esse ministério da reconciliação transformando a sua vida. Não há mais por que ter uma vida entendendo a Jesus e viver o que é antigo. Então eu gostaria que hoje à noite, o Ministério do Louvor pode vir para cá, eu queria que você orasse diferente. Eu queria que você orasse por aquele que está próximo a você, não estou dizendo aqui na igreja,
seja da sua casa, seja um filho, seja um amigo, seja um parente, seja uma pessoa mais próxima, que você gostaria de falar para ele dessa reconciliação. Para que Deus movesse o seu coração e, dando a oportunidade, você pudesse falar desse amor para outras pessoas. Que você saia hoje à noite aqui e dizer assim: eu preciso falar com essa pessoa. Eu preciso tomar coragem e falar do amor de Jesus. Eu quero desafiar você a, depois dessa oração, você ter essa iniciativa de poder chegar para a pessoa que você tanto ama, ou a pessoa que está próxima a você, e você falar desse amor a Jesus, ao amor de Jesus. E eu gostaria que você lembrasse dessa pessoa, seja um filho, seja um parente, seja alguma pessoa do trabalho. Tem muitas pessoas que eu gostaria, meus irmãos, de me aprofundar nesse assunto. Muitas pessoas. Algumas delas eu tenho tentado, outros eu tenho esperado encontrar uma oportunidade. Eu sei que a Bíblia vai dizer que a oportunidade quem faz é a gente, mas são situações quando a gente vê que a pessoa está aberta a nos ouvir. Nem sempre as pessoas estão abertas a ouvir o Evangelho. Tem momentos que a gente só pode orar, mas tem aquele exato momento que Deus confronta, quebranta as pessoas, e ela vai encontrar você, como filho de Deus, conhecedor da palavra, para falar sobre o Filho. Então eu queria que você orasse por essa pessoa, e eu gostaria de orar por você, para que, assim como Deus reconciliou você através de Cristo, se há problema de reconciliação, você possa também se reconciliar com o irmão. Pai, louvado seja o teu santo nome, ó Pai, por essas verdades que não são minhas, mas são verdades da tua palavra, que manifestam o seu amor por nós. Pai, quantos estão próximos a nós, e muitas vezes nós não falamos o quanto essas pessoas são amadas por ti. Pai, impulsiona o nosso coração a termos coragem, intrepidez, para entregarmos a tua palavra para essas pessoas. Que o teu Santo Espírito, Senhor, vá à frente e vá quebrantando o coração dessas pessoas, para que essas pessoas que estão sendo oradas, que estão falando contigo, que o Senhor chegue à frente, quebrantando os corações, para que eles possam ouvir a tua palavra da verdade. Senhor, traz essa força aos teus santos, os seus filhos, para continuar pregando o teu evangelho, ó Pai, além da vida cotidiana, mas que possamos abrir a boca e falarmos o quanto o Senhor as ama. Pai, nós te pedimos, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor confiou a nós, a tua igreja, esse ministério, de mostrar às pessoas porque Deus nos reconciliou e como essas pessoas podem ser reconciliadas contigo. Não é pelas obras, não é pela ética, não é pelo conhecimento secular, mas pelo teu Filho. Então essa é a minha oração, Senhor Deus. Abençoa a tua casa, para que possamos ganhar almas pelo teu Santo Espírito e poder, pela força do teu Santo Espírito, falar de Cristo para as outras pessoas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.